Querido ouvinte, você que me acompanha nesse momento pelo canal IBE Fortaleza, quero desejar um ótimo dia e que essa reflexão nos leve a conhecer o Jesus de Nazaré cada vez mais e melhor. Ele que deixou sua glória e veio habitar entre nós cheio de graça e de verdade. É o que nos fala a reflexão de hoje em João capítulo 1, versículo 14, que nos diz assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Evangelho de João é fundamentado em uma certeza: Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo ao encontro do ser humano. Foi uma decisão autônoma e livre de Deus. Ninguém lhe sugeriu, nem ordenou, nem mesmo o homem lhe havia pedido por socorro. O texto vai nos dizer que ele se fez carne. O Deus amigo e presente no mundo com a humanidade é um ponto fundamental no cristianismo. Lembre-se que os deuses inventados pela mitologia não se achegavam aos humanos, a não ser para explorá-los e humilhá-los. Para os pagãos, a divindade não podia ser amiga. Se fosse, não seria considerado uma divindade. O Deus judaico-cristão é amigo, é próximo, é Deus conosco, é Emmanuel, pois essa é a sua característica fundamental. Ele veio morar ao nosso lado para sentir o nosso drama, nossas dores, nossas confusões. O Verbo ou a palavra encarnado possuía os mesmos sentimentos humanos. Ele demonstrou sentir agonia, fome, sono, compaixão, indignação, angústia, choro, cansaço, sede, rejeição e experimentou a morte. Quando você se deparar com qualquer um desses sentimentos ou outros semelhantes, lembre-se de que Jesus, o Senhor da vida, também os vivenciou quando habitou entre nós. Enquanto eu estava aqui organizando essa reflexão, eu estava me lembrando que não há nada mais humano que Jesus dormindo no barco e uma tempestade terrível ameaçando a vida dos seus discípulos, que apavorados acordam Jesus dizendo: Não te importa que morramos? Jesus respondendo disse: Homens de pequena fé. Ele repreendeu o mar e a tranquilidade voltou para a vida de todos que estavam ali. Gosto demais de pensar em Jesus dormindo durante tamanha tempestade em que os discípulos estavam apavorados, com medo de morrer, e também olhando para Jesus dormir naquela profundidade sem tomar as devidas resoluções da situação, até Jesus realmente tomar conta e se posicionar repreendendo os ventos, mares e voltando à tranquilidade ali. O texto diz que, além de se fazer carne, ele habitou entre nós. Não foi apenas uma aparição curta, sobre a qual se poderia cometer erro ou mal entendido. Deus, de fato, veio a este mundo e viveu aqui como um homem entre os homens. A palavra habitou significa tabernaculou ou armou tenda. Seu corpo foi a tenda na qual ele viveu entre nós durante 33 anos. Muito interessante essa ideia de tabernacular, de habitar entre nós, de morar entre nós. Gosto demais de tudo que está relacionado a João 1,14, quando vem falar dessa humanidade de Jesus e também que Jesus viveu entre nós. Mas o texto não fala só que ele viveu entre nós, o texto vai dizer que nós vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. Na Bíblia, a palavra glória
frequentemente significa a esplêndida luz brilhante vista quando Deus está presente. Também significa a perfeição e a excelência de Deus. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele ocultou sua glória em um corpo de carne, mas houve duas maneiras pelas quais sua glória foi revelada. Primeiro, houve uma glória moral. Com isso, queremos dizer que o resplendor de sua vida e seu caráter são perfeitos. Não havia imperfeição ou defeito nele. Ele foi perfeito em todos os seus caminhos. Cada virtude foi manifestada na sua vida em extraordinária harmonia. Depois houve o resplendor visível de sua glória, que ocorreu no monte da transfiguração, como temos registrado em Mateus 17, 1 e 2. Naquela ocasião, Pedro, Tiago e João viram seu rosto brilhar como o sol e suas vestes refulgarem como a luz brilhante. Esses 3 discípulos receberam uma prévia do esplendor que o Senhor Jesus terá quando voltar à terra e reinar novamente. Mas o texto não fica só aqui. Ele também vai falar que vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Só mesmo o Filho de Deus para mostrar que essas duas grandezas trabalham bem somente se estiverem juntas. A graça ou o amor, sem a verdade, criaria uma situação ótima, porém fantasiosa e real. Já a verdade sem amor ou graça não constrói nada de bom, apenas serviria para destruir, porque revelaria apenas nossas imperfeições. Mas Jesus consegue transmitir a verdade de forma amorosa, graciosa, não julgadora e consegue ser um ajudador misericordioso sem esconder a verdade. Temos aqui um belo exemplo para nos orientar em nossos relacionamentos. Verdade sempre com amor e amor sempre com verdade. Olhando para Jesus, com essa descrição que o Evangelho de João traz para ele, que sendo Deus, agora ele toma forma de homem, e como homem, ele toma a forma da graça, da verdade, e como eu citei anteriormente, o momento em que ele dorme no barco, mostrando ali a sua humanidade, mas ao ser chamado, ele se levanta, repreende o mar e traz a completa tranquilidade de volta ao barco, ao coração dos discípulos. Nós podemos ver a sua capacidade de amar, de se importar e de nos levar também a amar e se importar com as pessoas que estão à nossa volta. É maravilhoso observar essas características do Jesus que se torna homem e que está entre nós e que a sua presença é cheia de graça e de verdade. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio, não poderia deixar de citar o texto que está em Hebreus 4,15, quando ele vai dizer: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Podemos nos dirigir a Jesus, podemos buscar a Jesus, confiar em Jesus, porque ele é o sumo sacerdote que tornou-se humano, viveu a nossa vida, nos conhece e está cheio de amor e graça para nos acolher e nos ajudar a vencer também nossas lutas, tentações, dificuldades, quaisquer que sejam elas. É o que eu desejo hoje, é a nossa reflexão para hoje, e um grande abraço da pastora Betinha, e que Deus nos abençoe. Amém.